tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Terceira Margem. Hoje recebemos o professor Nilson Machado. Ele iniciou a sua carreira docente na USP, em 72, no Instituto de Matemática e Estatística, e a partir de 84 transferiu-se para a Faculdade de Educação da USP. É graduado em Matemática pela USP, mestre em História e Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo, doutor em Filosofia da Educação pela USP, livre docente na área de Epistemologia e Didática na Faculdade de Educação da USP. Ele é atualmente professor titular da Faculdade de Educação, chefiou o Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, já orientou mais de 50 mestres e doutores ou doutores, além de supervisionar diversos pós-doutorados. Coordena o grupo de pesquisa de estudos de epistemologia e didática, e suas principais publicações estão nas interfaces entre a matemática e a linguagem, entre a epistemologia e a didática e entre a ética e a educação. Além dos livros e artigos acadêmicos, publicou mais de 20 livros para crianças a partir de 5 anos. Realiza semanalmente na Faculdade de Educação 2 seminários abertos ao público. O Seminário de Estudos em Epistemologia e Didática, desde 97, e o Seminário de Ensino de Matemática, desde 2008. Professor Nilson, é um prazer tê-lo aqui. Divulgação das palestras? Gente, boa tarde. Prazer estar aqui de volta. Fazia tempo que não vim aqui. Cada vez que a gente passa, tem uns amigos da época que se aposentaram, que estão se aposentando. Então, às vezes demora um pouquinho para refazer os contatos. E quando a Laura ligou, eu prontamente aceitei. E realmente é um prazer estar aqui. Bom, o tema da conversa, e eu espero que realmente a gente converse, eu preparei esse slide, mas não tem nenhuma ansiedade em começar pelo começo, seguir pelo meio e acabar no fim. O importante é que eles despertem interesse e a gente venha conversar. O tema é a matemática dos contos de fada. Em que contexto isso se insere? O contexto é da construção do conhecimento, da construção do significado por meio de uma narrativa. Esse é o ponto. Não é? Há uma razoável convergência no mundo a esse respeito, de que a gente constrói o significado por meio de narrativas. Nosso caipira sempre soube disso. O caipira vive de causos. E o executivo de uma multinacional, qualquer congresso de executivos assim, tem que ter um case. O que é um case senão um caos metido à vista? Né? Um caos é um caos executivo, uma narrativa. Não é? Então esse é o contexto. E a matemática tem uma função estrutural bastante similar à dos contos de fada. A matemática na relação entre o verdadeiro e o falso. Os contos de fada na relação entre o bem e o mal. A vida não é um conto de fadas, e a vida não é matemática. Mas a vida, não é? Os valores na vida, a gente não chega a eles senão por meio de estrutura binária, do tipo bem e mal, né? E nem a gente consegue referências desse se refere assim ao verdadeiro e ao falso, senão por meio da matemática. Claro que uma criança pequenininha não vai dizer assim que 2 mais 3 é igual a 7, com margem de erro 2, e a gente aceita. 2 mais 3 é 7, com margem de erro 2, isso se aceita, depois você fica mais velho nas pesquisas eleitorais, mas para a criança tem que começar na base do tá errado, não é isso, né? 2 mais 3. Bom, então esse é o cenário. Nós vamos começar. O conhecimento, o próprio conhecimento, né, está diretamente associado à ideia de narrativa. Uma evidência disso é assim: conhecer é conhecer o significado. Você disse que você conhece alguma coisa quando sabe o que significa, né? Então conhecer é conhecer o significado. O que a gente vive hoje é uma fragmentação enorme do significado, né? As redes, a internet, foi uma fragmentação enorme.
O significado se estrutura em redes, a www é apenas uma ocorrência, né? As ocorrências de natureza metafórica, redes de conhecimento que não tem a ver com tecnologia, são frequentes. As redes de significados que dão acesso ao conhecimento, as redes, praticamente o par, a ideia mãe, par da ideia de rede, a ideia de mapa. Todo site bem sucedido mapeia, localiza para a gente alguma coisa, não é? Por quê? Porque a estrutura de rede, ela mistura tudo. Então, um aluninho assim na escola está aprendendo ainda a escrever, aí ele vê assim, corpus, numa placa, corpus com U, ele diz, pô, mas não é com O. Aí ele vai no Google, põe corpus com U e dá uma bugada e vem assim, milhares e centenas de milhares de referências, né? Logo de início vem habeas corpus, daqui a pouco já vem corpus Christi, tudo misturado, habeas corpus e corpus Christi. Daqui a pouco vem academia de ginástica, daqui a pouco vem iogurte light, tudo é corpus. Aí isso não serve para nada, a menos que você tenha um mapa. Um mapa, assim, para dizer, mapa de relevância, não é? Isso é relevante, isso não é relevante, isso é mais, isso é menos relevante, né? Então a estrutura de rede chama a estrutura de mapa, a estrutura de mapa, a noção de mapa metafórica, né? Não é mapa cartográfico, né? Mapa, uma cola é um mapa, uma cola. Ou quando eu quero explicar a palavra como chega lá na minha casa, eu vou fazer um mapa para ela, né? Um mapa para poder ela chegar lá na minha casa. Mapa nesse sentido, do que é relevante e o que não é relevante, né? O mapa é limitado no tempo. Então hoje, um conceito, uma noção importante é a noção de cinemapa, a noção criada pelo Pierre Lévy nos anos 2000 já, né? De cinemapa, que é um mapa que se atualiza permanentemente. A rede é assim. Publica hoje alguma coisa no site, ou sei lá o que, eles mandam um avisinho para você, olha, o texto estará no ar, estará na primeira página entre 2 e 4 horas do dia tal. Depois disso, você localiza se você procurar, né? Mas sabendo o que está procurando, né? Então, cinemapa é uma ideia nova, e a ideia de cinemapa é que leva a gente à ideia de narrativa, porque o cinemapa é o mapa sendo atualizado, mas essa atualização não é um caleidoscópio, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Essa atualização é uma narrativa, né? Um filme é uma narrativa. Claro que nós estamos falando de narrativa não apenas no sentido verbal, palavra, né? Narrativa com imagem, narrativa em múltiplos sentidos, né? Um filme é um padrão atual, importante de narrativa, pela combinação de texto com imagem. Palavras que aqui do lado vão ficando, né? A fragmentação do conhecimento, as redes a gente já pensa em tecnologia, os mapas a gente já pensa em valores, mapa do que vale, do que não vale, não é? Os cinemapas são a tentativa da gente segurar o Raul Seixas, assim, que existe em cada um de nós, né? Preciso ser essa metamorfose ambulante, né? Que a gente precisa ter um meio termo entre o Raul Seixas e a Gabriela. Gabriela é Eu Nasci Assim, você sente assim, né? Em algum lugar entre o Raul Seixas e a Gabriela a gente se situa, mas não pode ir só para o Raul Seixas, né? E hoje a narrativa inclui os games, inclui os hipertextos, né? 3D, 4D, 5D, sei lá, muitos outros recursos. Então, não estamos só falando em histórias orais. Na construção do significado, qualquer noção, qualquer palavra, qualquer ideia é traduzida assim por um feixe, como se fosse um nó de uma rede, um feixe de relações. Desde que a gente começa a aprender até a falar. Para a criança pequenininha, a mãe é um feixe de relações, é um vulto que ela vê assim, né? Quem alimenta, é um cheiro, é um feixe de relações para associar uma palavra, mãe, uma coisa assim, né?
E as metáforas são fundamentais quando a gente pensa no significado como feixe de relações. E qual é metáfora é uma palavra grega que quer dizer transporte, né? E o que a gente consegue com uma metáfora? É transportar relações, não todas, mas transportar parcialmente relações de algo conhecido para algo desconhecido. Quando eu digo assim, uma função, vou ensinar na sala de aula que é uma função, uma função é como se fosse uma máquina. Uma função é uma máquina. Entra o X, sai o F de X. Eu suponho que quem sabe o funcionamento de uma máquina, imagina assim, a função é assim que funciona, né? É claro que se eu for apostar literalmente que uma função é uma máquina, eu estou doido, né? É um transporte sempre parcial de relações. E as narrativas, que começam unárias, depois vão binárias, ternárias e multifárias, né? As narrativas é que acabam assumindo o papel proeminente, assim, né? Na construção do significado, né? Olha, eu, a respeito das narrativas, vejo unária. O que é uma narrativa unária? É a história que eu conto e não tem outra, é isso. É isso aí e acabou. Isso é horrível. As histórias unárias são... Tá bom, para começar a gente vai por aí, mas é péssimo, né? A história é essa e não existe outra. Não existe outra forma de contar. Não... Isso é terrível. Aí a gente acaba chegando nas binárias. Binária é assim, quando eu digo, essa é a história correta, o resto é meu inimigo, quem não está comigo é meu inimigo, né? Há o bem, que é esse, há o mal, o resto é o mal, né? A turma do mal. Isso é, evidentemente, uma simplificação, mas é o primeiro passo. Aí a gente passa pelas ternárias e as histórias realmente interessantes e cheias de significado são multifárias, tem muitas dimensões. As histórias unárias são uma desgraça. São a mãe de todo o dogmatismo. Todo tipo de dogmatismo se funda numa narrativa unária. É essa história e não vem que não tem outra, né? As binárias são essas histórias de contraposição. Isso aqui é o certo. Agora, você quer ir do outro lado, né? Quem não está comigo é meu inimigo, né? E vai por aí. O matemático, filósofo, o cara quente, né? Vocês devem conhecer, o Bertrand Russell. Ele, em 1950, estava com 70 anos, ele morreu com 97 anos. Ele fez uma palestra sobre as funções de um professor. É uma palestra que virou um livrinho. Tem um livrinho, 30, 40 páginas, né? As funções do professor. Vejam o que ele diz a respeito das funções do professor. As funções de um professor são basicamente duas: combater as narrativas unárias e combater as narrativas binárias. Só isso. Combater a narrativa unária quer dizer não deixar que se consolide na cabeça dos alunos que a história é essa e não tem outro modo de pensar. Aí ferrou, né? Mas o binário também não presta, porque se a unária, a história única, é a mãe dos dogmatismos, a binária é a mãe dos extremismos. E quando você diz, é isso, agora se não está comigo é meu inimigo, você convida as pessoas a se situarem num dos extremos, né? Ou está com você ou é seu inimigo, né? Isso politicamente é o fim da picada, né? Então Bertrand Russell diz isso, ó. Cabe ao professor ser a salvaguarda contra esses dois perigos. O texto, eu coloquei um pedacinho aí, mas ele fala de dois males, né? Dois males, duas desgraças. Dois males, duas desgraças que são essas estruturas narrativas, né? Unária e binária. O livro dele existe. Está num livro chamado 4 Textos Excêntricos. São 4 autores, um deles é o Bertrand Russell, né? Tem português e tudo. Se vocês procurarem 4 Textos Excêntricos, vão ter a referência completa.
Agora, chegamos aqui para falar dos contos de fada, né? Quer dizer, na ciência, como nos valores, né? A gente tem que começar contando história. Primeiro já se satisfaz em juntar os cacos e compor uma narrativa, né? Depois você vê que a narrativa podia ser outra, contada de outra maneira, né? Enfim, a gente começa com o Nário e aos poucos é que a gente vai chegando à complexidade de uma boa narrativa. Nem as novelas hoje se satisfazem mais com narrativas binárias, de ter o herói e ter o vilão, né? Nem elas. Cada semana alterna. Uma semana um era o herói, na semana seguinte vai ser o cretino, né? Aí depois muda de novo para poder ter um mínimo de interesse. E se já simplificar e dizer esse é o do bem e esse é o do mal, já não rola mais de interesse algum, né? Bom, esse é o cenário. É nesse cenário que eu quero colocar a matemática e os contos de fadas como conteúdos, como temas que desempenham basicamente o mesmo papel na formação das crianças, dos alunos, das pessoas, de modo geral, né? A similaridade, há certas expressões que são indiciárias, né? Por exemplo, contar. O verbo contar, ele tem uma dupla acepção em praticamente todas as línguas. Contar é enumerar, 1, 2, 3, 4, né? E contar é narrar. Eu vou contar para vocês uma história, né? Isso não é em português, não é em geral, né? Essas duas acepções do contar. Então, contar histórias e narrar tem a ver com contar e enumerar. Tem a ver, né? É paralelo com contar e enumerar. A gente fala de história de contar, de história que faz de conta, de um conto de réis. Tudo isso são expressões que traduzem o contar, o conto, né? Associado assim a narrativas. Se vocês buscarem fair day, por exemplo, o significado, de onde vem fair de patas, assim, mas tale, de onde vem tale? Tale vem do Zal, que fala em tale, né? Não fala alemão, Zal, que é número, né? Número na contagem. O conjunto dos inteiros. Por que o símbolo é o Z? É o conjunto dos zinteiros, é isso? Não, é por conta desse Z aí do alemão, né? Do Zahl, aí, sabe, do Z que é do número inteiro, né? Em alemão. Então, em muitas outras palavras, ó, há esse paralelismo, né? Mas sempre o contar está associado à contagem e a contar uma história. Isso não é uma coincidência. Um fato peculiar, assim, particular só do português, né? O paralelismo com a matemática, a gente pode ver sob 4 pontos de vista, né? 4 aspectos. Em primeiríssimo lugar, e o mais importante, o caráter binário. O caráter binário da matemática e o caráter binário dos contos de fada. O caráter binário da matemática, quando começa, né? Falando na introdução, na vida da gente, né? Porque estatística e chances e mesmo a lógica mais dos valores, né? Isso vem muito depois. Na escola, a matemática que é apresentada às crianças é assim, ou está certo ou está errado, ou é verdadeiro ou é falso, e não me venha com lero-lero, né? Essa ideia de verdadeiro ou falso é nítida no início. Nos contos de fada, isso ocorre na relação entre o bem e o mal. Tem que ter o herói e o vilão, a bruxa, a fada, não é? E isso houve há alguns anos um filme chamado, como é que era? Que os bandidos viraram, deu a louca no Chapeuzinho, ou qualquer coisa assim, que a vovozinha era do mal e o lobo mau era do bem, né?
Tem uns filmes desses, mas esses filmes deviam ser rigorosamente proibidos para criança, né? Só pode assistir e apreciar quem já passou por essa fase e acha até engraçado. Porque se for para criança pequenininha que está ali, né, se iniciando, você já trocar a vovozinha que é terrível e o lobo mau é bonzinho, isso é perigosíssimo. Isso não deve funcionar bem, né? Então esses filmes são filmes para adultos inspirados nas histórias infantis, tá? O binário no início é crucial, é fundamental. Olha, um outro aspecto é a questão da ficção. Toda história assim começa, era uma vez, para você entrar naquela época, era uma vez, né? Entrar no faz de conta. A matemática vive disso, só que o matemático ele é menos sutil, ele já diz, seja A um conjunto, pronto, seja A um conjunto, era uma vez meio que grosseiro, né? Seja A, quem é você? Deus está dizendo aqui, seja isso, nasce a partir da sua palavra, não é? Mas é isso. A matemática, na relação com o conto de fada, tem essa pretensão de unidade lógica. A gente trabalha teoremas, pacotes assim, do tipo, se isso, então aquilo, e depois, se isso, então aquilo. Parece isolado, mas daqui a pouco eu já quero juntar essas coisas numa unidade, numa teoria formal, não é? Uma unidade lógica. E as narrativas, narrar é contar uma história, mas o roteirista é um profissional atualmente especialmente importante, bem remunerado, que trabalha muito na área de games, por exemplo, né? Games, a construção das narrativas, não é? Para ter coerência mesmo. Coerência não é binário, quadradinho, mas ter uma coerência nos elementos que são apresentados, né? E um quarto ponto, um quarto aspecto que aproxima a matemática dos contos de fadas é a transferência analógica, né? Transferência analógica quer dizer, a gente sabe quando está trabalhando com matemática que o que interessa mesmo é o que sobrevive à diversidade de contextos. Eu aprendo num determinado contexto, mas aquilo eu abstraio, eu consigo baixar em múltiplos contextos, transferir analogicamente para múltiplos contextos. Se for só ali, né, isso é uma coisa limitada, né, muito limitada. Triste do aluno que a gente está, da criança que a gente está contando uma historinha assim, né, os 3 porquinhos, P1, P2 e P3, aí o P1 falou para o P2, aí a criança diz, porco não fala. Como não fala, meu? Fala, na minha história fala, não é? Porco fala. E na vida também, basta ver os palmeirenses por aí, são porcos falantes. Mas veja, tem que a ficção entrar no rol das coisas que interessam para as pessoas que têm os pés no chão, não é? Na vida a gente vive muito preocupado com fatos, né? Mas os fatos são importantes, né? Mas fato, antigamente tinha ser, facto, né? E o que é um facto? Facto é particípio passado do verbo fazer, facere. Então o fato é o que já está feito. Então, se eu estou dando minha aula e eu pego um assuntinho aqui e relaciono com algo que já está feito, isso dá ibope, é legal, né? Olha, eu associo com um fato. Mas a escola e a aprendizagem e tudo não pode se limitar ao que já está feito, né? As coisas que eu estou aprendendo aqui, tem muita coisa que não estão feitas ainda, né? Se limitar ao que já está feito, ao fato, é fatalismo, literalmente, não é? Então, eu olho para o facto, e o facto da força para a gente produzir o que está produzindo de matemática, o facto da força. Mas eu não me limito ao facto. Eu olho para o facto
e adoraria que aquilo ali fosse um ficto. Ficto não é uma palavra que a gente use, mas ficção é. A gente gosta, não vive sem uma ficçãozinha. O que é o ficto? O ficto é o idealizado, fingido no sentido de imaginado, né? Não existe ainda, mas eu estou querendo. Então a gente olha para o facto para poder esperar um ficto, né? Ou trabalhar em busca de um ficto, né? Quem se limita ao fato é limitado, isso é limitação mesmo, é um fatalismo. E quem só gosta do ficto é doido. Porque não dá para viver no mundo do ficto, né? Mas o movimento está justamente aí, é você olhar para o que existe e ver como que gostaria que fosse. Olhar para o fato e elaborar, né? Planejar, projetar uma ficçãozinha, né? Algo que ainda não existe. Essa transferência analógica é absolutamente similar nas coisinhas que a gente faz em matemática e nas histórias que a gente conta, né? Uma história que se refere exclusivamente. A história tem que ter um contexto. Era uma vez, aí você planta o contexto. Mas se aquilo só se referia àquele contexto, era uma vez Romeu e Julieta, né? Capuleto brigando com não sei o quê, e aí se refere só àquela situação, então essa história não vale de nada. Agora, hoje ainda a gente está pagando para ir assistir a uma peça do Shakespeare, né? E não é assim, para rever aquela história da época, a gente está vendo que os problemas de relacionamento afetivo, amoroso, hoje são como era com Romeu e Julieta, né? Claro que o contexto lá era outro, mas isso é um clássico, é uma coisa construída num determinado contexto e que tem vida em múltiplos contextos, né? Até hoje. O clássico, essencialmente, é eterno. Bom, falando um minutinho só a mais sobre cada uma dessas 4 dimensões. Veja, o caráter binário da matemática e dos contos de fada. Nas proposições, a gente tem uma sentença matemática. O que é uma sentença matemática? É uma proposição assertiva a qual pode ser associado só um de 2 valores verdade, ou é verdadeiro ou é falso. Mas tem que ser uma asserção. Mas o que poderia ser se não fosse uma asserção? Poderia ser uma pergunta, por exemplo. Ou uma exclamação, oh, que dia lindo! Como eu traduzo, oh, que dia lindo na linguagem matemática? Não traduz. Não existe emoção na linguagem matemática. Interjeição na linguagem matemática formal, né? Não existe. Se você vira assim, 5, uma exclamação, é 5 fatorial, é bem mais simples, né? 5 fatorial não é 5, oh, eu me empolgando com 5, né? Agora, sem emoção a gente até vive, mas sem fazer pergunta a gente não vive em matemática. Então, como é que a gente faz pergunta em matemática? Com asserções envolvendo ficções, envolvendo mentirinhas. Por exemplo, qual é o número que somado com 5 dá 12? Isso é uma pergunta, mas eu estou falando português. Na linguagem matemática, eu diria o número x somado com 5 dá 12. Eu afirmo que o x somado com 5 dá 12. Só que o que a gente quer é que quem lê isso assim, x mais 5 dá 12, pense que aí está escrito uma pergunta. Qual é o número x que somado com 5 dá 12? Né? Então, uma asserção é uma proposição que é assim, uma afirmação, uma negação, né? Mas uma sentença declarativa. Com um desses 2 valores, V ou F. Ah, mas na vida tem coisa que não é fácil enquadrar nesses 2, né? Nessas 2 porções, é verdade. Tá certo? Na vida, tem coisa que fica fora dessa certeza do V ou F. A matemática, quando se diz que é exata, que é precisa e tudo, não é um mérito. É uma opção de entrada. É que as coisas que são duvidosas são deixadas de fora. Você não aceita proposições duvidosas. Aqui só entra uma proposição que ou é verdadeira ou é falsa e não se fala mais nisso. Não é? Bom, isso nós estamos falando de matemática. Agora pense na escola, na formação assim das crianças. Vejam, assim como aquela fala do Bertrand Russell fala que
né, as duas funções do matemático, do professor são aquelas lá. Tem um professor alemão chamado Steiner, já faleceu também, como Russell, Rudolf Steiner, que é o inspirador das escolas Waldorf, né? E lá no IME nós tivemos 30 anos, como colega o Valdemar Setzer, que é dessa, né? Tem uma escola, a mulher dele, uma escola Steiner, Rudolf Steiner, né? Escola Waldorf. Uma vez o Steiner estava fazendo uma palestra também para professores, né, sobre a função do professor nas séries iniciais, 4 séries iniciais, e ele disse assim, as funções do professor nas 4 séries iniciais, na verdade, são 4. Olha, 4, né? Quais são? Ele falou, primeira, ter interesse por tudo. O professor das séries iniciais não pode ser especialista, porque as crianças potencialmente têm interesse por tudo. Não é? E se eu digo isso não me interessa, eu perco o contato, a interface com uma classe, um pedaço das crianças. Você vai ficando velhinho, você vai se interessando mais por umas coisas, menos por outras, mas como criança, o interesse latente é por tudo. Né? A segunda marca de um professor, assim, pro Steiner, tem que tomar iniciativas. Porque dizer, eu estou interessado e fico olhando para a cara do outro e não faço nada, toma iniciativas. E ele chama a atenção para isso porque a gente corre risco quando toma iniciativas, né? Na relação com o outro. Você, ora, invade, né? Vai além, sem querer, mas vai além do que devia ir. E ninguém pode viver a vida pelo outro, nem da criança, né? Ninguém pode ter projeto pelo outro, não dá, né? Mas não basta dizer, eu tenho interesse, mas fique quietinho. Eu tenho interesse, demonstrar isso, tomar iniciativas, né? A terceira marca de um professor bom, na visão do Steiner, é assim, ter um absoluto compromisso com a verdade. É esse o ponto que eu quero pegar. Absoluto compromisso com a verdade. Com criança, a gente não sabe o que é a verdade. A gente aqui, né? Na universidade, a verdade, qual é a concepção de verdade que a gente tem? A mais, assim, queridinha da ciência é a concepção do Task, né? Da verdade. Para eu falar da verdade de uma sentença, eu tenho que ir para a metalinguagem. No âmbito da linguagem que eu me encontro, não dá para dizer se uma sentença é verdadeira ou é falsa, né? Agora, quando eu vou para a metalinguagem, uma linguagem que fala sobre as sentenças dessa linguagem, aí eu falo que isso é verdade. Sim, mas e a verdade nessa metalinguagem? Eu tenho que ir para meta-meta, e meta-meta, e meta-meta-meta, e assim por diante. E aí vem o Steiner e diz, você tem que ter um absoluto compromisso com a verdade, com a criança. Mas ele explica, né? Claro que ele explica. Ele diz, não é isso, essa coisa toda. É só assim, se uma criança faz uma coisa errada, não diga que está certo. Não diga, não faça isso. A criança fez uma coisa errada, arrume a maneira mais doce do mundo, mais gentil, mais suave, para dizer que está errado. Mas se está errado, não diga que está certo. Por quê? A médio prazo, a própria criança vai descobrir que estava errado por outras pessoas, não é? E aí ela vai passar a desconfiar de você, não é? E não dá. Então, o compromisso com a verdade a que ele se refere é isso daí. Seja doce, arrume o modo de dizer, mas o que está errado. Não pode confundir com o que está certo, né? Na educação de criança nas 4 séries iniciais. Essa nitidez no verdadeiro e no falso, né? Tem um poeminha a respeito disso, né? Hipertexto aqui para um poeminha a respeito disso. É assim. O verdadeiro e o falso foram condenados pelo pecado da aproximação indevida. Expulsos do paraíso matemático, caíram na vida. A ideia que na vida, o que é verdadeiro e o que é falso, você conversa para meia légua aí, né? Mas na escola, e o Steiner diz, conversando com criança, tem que ter nitidez, né? Bom, nas histórias, veja, é o bem e o mal do lugar do verdadeiro e do falso, né? Agora, a realidade é muito mais complexa do que um conto de fada, é muito mais complexa do que a matemática das séries iniciais. Dentro da própria matemática, a gente vai
entrar em regiões de incerteza, não é? Regiões de incerteza, sempre pretendendo solidez, rigidez. Sabe o que significa provável? O que é provável? Quando surge a probabilidade, provável é aquilo que eu consigo provar. Mesmo sem ser determinístico, eu consigo provar. O que eu consigo provar é provável. E a estatística pretende dar critérios para a gente provar mesmo coisas não deterministas, não é? Porque a tara do eu provo permanece, né? A aproximação parece uma coisa indesejada, né? A aproximação, você parece que tapa o nariz e aceita uma aproximação quando não consegue um resultado exato, né? Que é um mal entendido. Mal entendido. Se eu pegar a reta real, colocar ali riscar ali no quadro, a reta real, vedar os olhos da Laura, der uma agulha de costura para ela, e disser, vai lá, Laura, e ó, de olho fechado, pum, fura um ponto da reta real. Fura, espeta um ponto, né? E aí tira, ela está de olhos vendados. Eu digo, qual é a chance desse ponto ser um número racional? Qual é a chance dele ser um irracional? Qual é? A chance dele ser racional é 0. A chance dele ser irracional é 100%. Não é? Porque os irracionais não são enumeráveis, né? Os racionais são enumeráveis, dá para pôr uma fila. Então, né, com isso a gente consegue mostrar que a chance de ser irracional é 0, né? Chance 0 não quer dizer que nunca ocorre, mas quer dizer que é uma coisa rara. Na política, no jornal, parece que dizer que chance é 0 é dizer que nunca ocorre, mas chance 0 pode ocorrer perfeitamente, não é? A Laura vai lá em São Paulo e a gente marcou, vamos nos encontrar lá no IME, né? Lá na nossa matemática de lá, entre 2 e 4 horas. Lá no IME, entre 2 e 4 horas. Tá bom? Tá bom. Qual é a chance de eu e a Laura chegarmos lá no mesmo horário, na mesma hora? É 0. Não é? Porque o total de chances está um quadrado, um retângulo aqui de 2 às 4 horas, né? Que eu posso chegar e que ela pode chegar. Chegar no mesmo horário é a diagonal desse retângulo, desse quadrado, não é? A área da diagonal é 0. A área que vai representar, cada pedacinho vai representar o espaço amostral, que é o quadrado, não é? Vai me dar, um chegar antes do outro chegar antes do um, isso dá 50%, mas chegar exatamente na mesma hora dá 0. E ocorre, pode ocorrer perfeitamente, não é? Então essas aproximações, elas chegam devagar, mas chegam na matemática, né? Chegam. É um primarismo em termos de valores, você reduzir todas as histórias da vida a uma decisão entre o bem e o mal. E é um primarismo no conhecimento matemático, você reduzir todas as histórias da vida, na matemática, ao certo ou errado, ou verdadeiro ou falso. Não é? Sobre os irracionais ali, se a gente vai lá e fura de novo, né? A Laura vai lá e fura. Aí, a chance de ser irracional é 100%. De ser racional é 0. Né? Dado que ela tirou um número irracional, eu pergunto, qual é a chance dele ser manso ou qual é a chance dele ser bravo? Você sabe, irracional tem de 2 tipos, né? O manso e o bravo. Qual é o manso? O manso é o algébrico, né? O que é raiz de uma equação algébrica, né? Que só tem coeficientes inteiros. Aí você vai resolver, só tem soma, subtração, multiplicação, divisão, tudo gente fina, e pum, nasce uma desgraça, que é um número irracional, né? Algébrico. Mas é uma desgraça ainda de boa família, né? Ele nasce de uma equação que só tem coeficientes inteiros. Agora, tem irracional que é desgraçado mesmo, né? Que não tem equação que só tenha números inteiros que o tenha como raiz. Por exemplo, π, e, né? Esses são irracionais bravíssimos, são irracionais chamados transcendentes, né? Então, dado que eu sorteei lá um número e foi irracional, qual é a chance dele ser algébrico? Qual é a chance dele ser transcendente? Algébrico? 0.
transcendente 100%. E algébrico também é enumerável. Você consegue enumerar as raízes de uma equação algébrica, né? Enumerar as raízes de uma equação, das equações algébricas, não é? Um truquezinho, e cada equação tem um número finito de raízes. Então, é enumerável ainda os algébricos, né? Então a culpa pela não enumerabilidade é dos transcendentes. E a gente passa a vida como matemático e não conhece mais do que uma meia dúzia de transcendentes aí, né? É o π, é o e, quem mais? O π, o e, mais um, o π mais um, o π mais dois, o π mais três, é contagiosa a desgraça. A transcendência é contagiosa. O π mais qualquer natural vai dar um transcendente, né? E aí que tem muito mais transcendentes, né? Que pegou contágio com aqueles poucos ali perigosos, né? Do que os que a gente lida com referências rígidas, ou exatas, né? Então, é isso. Agora, diz que essa história de aproximação não é para criança, né? E também se diz que essas histórias de testes, carne vestibular e tudo, e criança não lida bem com isso, né? É meia verdade, meia mentira. Criança se dá super bem com teste. Pode aplicar que não vai matar ninguém. Mas tem que ser teste binário. Criança adora o binário. O certo, o errado, o bem, o mal, o herói, o vilão. E também o V e o F. Testes do tipo, relacione duas colunas, né? Tá certo ou tá errado? Criança, nada de braçada. Agora, se você dá testes com 3, 4, 5 opções, aí não funciona, né? Porque elas se distraem e você primeiro teria que ler as 5 para tomar uma decisão. E assim, quando elas estão lendo, a primeira que parece, ela já diz essa. Né? E essa primeira que parece pode ser um distrator, né? Então, não é que teste não funciona, mas o binário funciona. O binário, a criança nada de braçada, e não conta de nada daí, né? A questão do contexto, né, do contexto ficcional, eu só queria chamar a atenção para um exemplo. A demonstração por absurdo é o tipo da demonstração em que a compreensão do papel da ficção, da imaginação, da matemática é decisiva, né? Porque como é que funciona para quem não entende, o aluno que não entende direito, uma demonstração por absurdo? Você parte de uma bobagem, chega em outra e diz que está tudo bem. Você por absurdo, mas é um absurdo, e você está supondo, por absurdo, aí você chega no outro absurdo e diz, está vendo? Está vendo o quê? Estou vendo que você saiu de uma bobagem e chegou noutra bobagem. Não é? E o que isso prova? Não é? Mas a estrutura de uma demonstração por absurdo é o tipo de estrutura assim, em matemática para a gente compreender o papel do fixo. Suponhamos que, né, o papel da abstração, do faz de conta. Suponhamos que no sentido do faz de conta. Levando essa dimensão do se P, então que, supondo P, então que é a estrutura de uma sentença matemática básica, né, para a lógica. Supondo isso daí, levando até o fim da linha, é que a gente tem, né, a compreensão da frase do Bertrand Russell. Bertrand Russell falou isso daí, né? A matemática é um assunto que ninguém sabe do que está falando, nem se o que está falando é verdade. Isso parece uma bobagem, parece uma brincadeira, mas é uma coisa seríssima, né? Por que isso é rigorosamente verdade? Porque eu digo, se P, então Q. Mas P é verdade, eu sei lá, pô. Não é um problema de matemática se P é verdade. A matemática estabelece padrões formais de conexão. Eu digo, se P for, Q será. Agora, P é verdade? Isso pode ser uma questão de fé, pode ser uma questão experimental. Eu digo, se a água ferve a 90 graus, então, a água não ferve a 90 graus. Quem ferve a 90 graus é o ângulo reto, né? Como é que é?
trocado aí, bom, mas aí está fora. A proposição se isso, então aquilo, independe de o P ser verdadeiro ou não. Estou dizendo, se P for, aquilo será. Não é? Então, a matemática é um assunto em que ninguém sabe do que está falando, nem se o que está falando é verdade. É nesse sentido apenas que o Bertrand Russell pensava na redução da matemática lógica. Na segunda metade do século XIX era uma corrente forte, né? Corrente logicista, né? De reduzir todas as ideias matemáticas às ideias lógicas, né? E reduzir a matemática lógica, que é o objetivo fundamental da grande obra do Bertrand Russell, né? Que é o Principia Matemática, né? Principia Matemática é o livrão em que ele faz ele junto com o Whitehead, né? O Whitehead é um filósofo, né? Filosofia e matemática. Mas então é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. A unidade lógica, né? Que existe na matemática, que você funciona à base de teoremas, né? Você define, classifica, tem os conceitos primitivos, as ideias iniciais que você mais ou menos intui, mas isso é preparação espiritual. Quando você começa mesmo a fazer matemática, o matemático vive de teoremas, né? E não de teoremas isolados, vive de teorema no âmbito de uma teoria, né? E no caso dos contos de fadas, você também vive em termos de unidades, né? Unidades que são pacotes, uma narrativa de um certo tamanho, né? Narrativas que não são fragmentos assim isolados, sem significado, né? Então, tem a história, tem a moral da história no conto de fada. A moral da história é o CQD. Como queríamos demonstrar, pronto, é a moral da história, né? A estrutura é a mesma. Essa coerência interna é indispensável num tipo de pensamento, no pensamento matemático, na introdução ao pensamento matemático com as crianças, né? E os contos de fada. A transferência analógica, essa é a parte mais visível dessa comparação, né? A matemática vive da busca de padrões. Vive da busca de padrões. Padrões quer dizer invariantes, né? Invariantes. Pega um invariante mais simples, talvez, que a gente aprenda na escola, logo no início, né? O π. O π, assim, é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Pode ser uma circunferência pequena, média, grande, o equador terrestre, o que você quiser, dá sempre a mesma coisa, né? Isso é um padrão, né? A gente se sente platônico diante do π, né? Platão, que achava que a matemática sempre existia e que a gente descobria coisas já existentes. E não parece que uma pessoa tenha inventado, criado que o π, né, o C sobre D dá uma constante. Isso não é a criação. Isso é evidentemente uma coisa que parece descoberta. Não é? Então, essas regularidades, essa busca de padrões é o motor da matemática. Não é? A matemática pode ser entendida como essa ciência dos padrões. Ah, mas a coisa varia. Aí você procura padrões na forma de variar. Varia, mas varia sempre do mesmo jeito. Não é? E essa busca de padrões, não há tema de matemática que seja mais colado assim nessa busca de padrões do que, sabe o quê? Polinômios. É um tema pouco valorizado na escola, pouco valorizado, né? Mas um tema, se pudesse dar 10 vezes mais aula de polinômio na escola básica do que a gente dá. Não é técnica, não é fatoração, não é essa bobagem, nada disso. É a sinceridade dos polinômios. Eita, turma boa dos polinômios. O polinômio não trai ninguém, né? Ele é sempre confiável, né? No seguinte sentido, o polinômio é a única função, a única que existe, não tem outra, que você conhecendo bem num ponto, você conhece na reta inteira, conhece no mundo inteiro, no universo inteiro.
O que quer dizer conhecer bem? Conhecer bem é conhecer o valor e as taxas. O valor no ponto zero, pode ser no ponto zero. O valor no ponto zero é tal, né? Aí eu já sei onde ele começa. Agora, a derivada, a primeira derivada, a taxa é tanto, aí eu já sei, está subindo, está descendo, né? Mas podia ser a boca para cima ou a boca para baixo? A taxa da taxa, não é? A derivada segunda, a taxa da taxa é tanto, aí eu já sei se a boca é para baixo ou a boca é para cima. E conhecendo as taxas, mas as taxas são infinitas? Não, não são infinitas não, são só n, porque depois já está constante e já está zero. Não é? Só nos polinômios, seno, exponencial, você pode ficar derivando aí a vida inteira, não acaba nunca. Um polinômio, n vezes aí já chega numa constante. Então, com n informações, você localiza um polinômio na reta inteira, né? É um bicho confiável. É por isso que tudo que é função, quando tem problemas psicanalíticos e tudo, e procura, né, o psicanalista dá para qualquer função um polinômio de Taylor para aproximá-la. E aí ela passa a ser confiável, né, ela se entende, né? Porque aproximo qualquer função, a mais cabeluda que for aí, por um polinômio, né? E aí ela já vira confiável, tranquila, né? Cada um dos coeficientes do polinômio se refere a uma das taxas, né? A taxa, a derivada segunda, a derivada terceira, com uma constantezinha ali, né? A derivada quarta, mas cada coeficiente está ligado a uma das derivadas. Então, se eu conheço num ponto e conheço todas as taxas, eu conheço o polinômio no universo inteiro, né? Essas regularidades, essas estruturas, é que levam a gente adiante, quando a gente estuda matemática, saindo de padrões ou de regularidades tópicas e passando para regularidades ou padrões assim estruturais. Não é? Não tenho tempo para explicar isso, mas vejam, por exemplo, não há nada mais parecido com um conjunto dos inteiros do que um conjunto de polinômios. Pega um conjunto cujos elementos são os números inteiros. Qual é a estrutura algébrica dele? É uma estrutura de anel. Não é? O anel dos inteiros. Pega o conjunto dos polinômios aí que a gente pode imaginar. Qual é a estrutura? É de anel. Não é? Então tem uma operação que eu faço bem. Somo, subtraio, vou, venho, tem... Tudo bem. Tem nos inteiros, tem nos polinômios, né? Tem uma segunda operação que eu faço metade, né? Por exemplo, 2 inteiros. Eu sempre posso multiplicar, mas nem sempre posso dividir, que às vezes dá zebra. A divisão não dá inteira. Sai do conjunto, né? Então não é um corpo, mas é um anel. Tem uma operação e meia, vai. Ocorre a mesmíssima coisa com os polinômios, né? Multiplicar sempre dá um outro polinômio ali, tranquilo. Dividir, já dá resto, já dá zebra, não é? Conjunto de matrizes, né? Tem uma estrutura de polinômio, matrizes quadradas. Então, essa polissemia da matemática, essa multiplicidade de significados se dá tanto no nível local, procurando regularidades locais assim, quanto no nível macro, né? Quando a gente passa para os contos de fadas, há um linguista russo chamado Propp, P-R-O-P-P. Vocês acham facilmente a referência, não é um nome conhecido, não é um nome fácil assim, né? Propp, P-R-O-P-P, fez um estudo sobre diversas culturas, épocas, no mundo inteiro, assim, sobre os padrões nos contos de fada. As histórias infantis, né? Padrões. E ele encontrou histórias similares em todas as épocas, em todas as culturas. Chapeuzinho Vermelho tem em todas, né? É claro, com outros nomes, mas eu digo, é a moral da história, o cenário, a regularidade envolvida é a mesma, não é? Esses padrões de histórias se repetem assim culturalmente ao longo dos séculos e no mundo, né? Então essa regularidade estrutural, quer dizer, que a gente vê na matemática, na álgebra, nas estruturas algébricas e tudo, né? Isso também está nas histórias. Uma última coisa, assim,
uma última coisa a respeito dessa regularidade estrutural, que o tempo já está esgotando, é assim, qual é a estrutura algébrica mais simples que a gente conhece? Que estuda e tudo, qual é? Grupo. Pode ser um grupo, né? Bom, antes você vai ver semigrupo, vai ver monóide, mas partindo já de um certo ponto de vista, um grupo, né? Você podia ter um conjunto, partir de um conjunto, mas aí um conjunto é assim. O que é um conjunto? É uma coleção de objetos lá que não tem nenhum compromisso por um com os outros. O único compromisso ali é ter um critério para dizer eu estou dentro ou estou fora. Né? É uma relação de pertinência, ou pertence ou não pertence, e acabou. Agora, num grupo eu já somo, né? Já tenho certas propriedades, certas relações entre os elementos, né? Num anel já aumento um pouco, eu já somo subtrai, mas eu multiplico, né? Nem sempre dividir dá certo, mesmo excluindo a divisão por zero, mas já... E num corpo, aí eu somo, subtraio, multiplico, divido, tirando divisão por zero, está tudo limpo, né? Então, são estruturas. Bom, as estruturas existem com complexidade crescente. Você pode pensar no espaço vetorial, em outras estruturas, né? Mas tem uma coisa de matemática que é da década de 60, 1960, e que está acima dessa evolução das estruturas, que é a teoria das categorias. Teoria das categorias, né? Que a gente não estuda na graduação, né? Na pós e tudo, né? A teoria das categorias, quer dizer, uma categoria é uma coisa maior. Aristóteles estudou categorias, né? Aristóteles, mas assim, pensando na língua. Veja, enquanto você está no padrão estrutura, você... está num universo muito amplo, mas as categorias para Aristóteles, por exemplo, pensando nas palavras, eram só, acho que 10 categorias. Substantivo, adjetivo, categorias gramaticais, não é? Qualidade, quantidade, a qualidade, o adjetivo, né? E a substância, enfim, essas categorias são super classificações, né? Que aí você passa a ver a língua inteirinha a partir dessas poucas, no máximo 10 categorias grandes, né? Então, você pode ir pegando as estruturas e ir variando, como se estivesse criando línguas diferentes, mas tem uma estrutura acima de todas, que é a teoria das categorias, né? Uma ideia acima de todas as categorias. E numa categoria, cada objeto, porque numa categoria, como num conjunto, você tem os objetos. Só que cada objeto é definido como se fosse um feixe de morfismos, né? Um feixe de relações com os outros. E essas relações são setas, né? Se A, então B, ou se B, então A. Mas ali é uma nervura que tem, né? Tirar um elemento de um conjunto, eu tiro de um conjunto, os outros nem sentem falta. Tirar um elemento de uma estrutura, já de um anel, de um corpo, já pode fazer falta para os outros, né? Numa categoria, quem tira um objeto, tira um nervinho de cada um que fica lá. Agora, me digam vocês, a vida está mais próxima das categorias ou dos conjuntos? Se eu estou pensando em descrever e me referir aos fenômenos da vida, está muito mais próxima das categorias, não é? Nós somos feixe de relações, a gente não existe sem essas relações, não é? Tirou uma, mexeu com um, mexe com todo, não é? A ideia de conjunto é pobre. Você vai fazer uma peça de um teatro, você precisa de um conjunto de atores? Não, você precisa de um elenco. Um conjunto é pegar um monte de gente e pôr junto. Um elenco é cada um saber do seu papel, da sua função, né? E não pode ter superposição, cada um é o seu papel, né? Numa categoria você já tem isso como objeto matemático, né? Em geral, o rótulo grande é álgebra homológica, né? Ou estuda a categoria. Pois bem, isso é da década de 60, né? 56, 60, por aí. Um assunto recente. Em 90,
foi criada uma teoria nova de matemática, que é uma generalização da ideia de categoria. My God from the Sky, é terrível, né? É a ideia de alegoria. Já ouviram falar? É de 1990, né? A teoria das alegorias. O que é uma alegoria? Uma alegoria é uma categoria, mas com um detalhe. O que linka dois objetos não é mais uma seta. Se, então. Você não fala mais assim. Você fala assim. A e B estão na relação. Mas não diz se A, então B, nem se B, então A. Tá certo? Você diz, os dois estão ali, na relação, né? Então, você acaba com a pretensão da causalidade. Se A, então B, ou se B, então A. Tipo, alós, agorém. Alós é o outro, e agorém é falar. É falar uma coisa para dizer outra. Né? Então, você usa assim, A e B estão na relação, na alegoria. Então, eu posso usar o A para dizer o B, usar o B para dizer o A. No popular, a gente nasce, em geral, com 2 olhos e um nariz. Então, eu vejo uma criança nascendo, tem 2 olhos. Falei, espera que vai sair o nariz. Eu acho que vai. Mas ter 2 olhos não é a causa de ter o nariz, nem de ter o nariz é a causa de ter 2 olhos. São coisas que acontecem junto, pô. Em geral acontece junto. Mas não dá para confundir isso com ser então. Então, outra vez, o que vai estar mais próximo da realidade? É uma categoria ou uma alegoria? É uma alegoria. Não é? Porque há um pecado na estatística, né, Laura? É a transformação de correlações em causalidade, né? Em relações de causalidade. O Fischer, tem um teste de Fischer aí, de relação de causalidade, não tem? Vários, né? Mas o Fischer era um estatístico, acho que em inglês. E ele fez uma brincadeira uma vez, né? Uma brincadeira. Ele contabilizou em Londres, né? Assim, nas cidades, nas maiores cidades da Inglaterra, nas maiores cidades, ele contabilizou o número de cegonhas e o número de nascimentos. E fez uma correlação, e dava uma correlação perfeita, assim. Aumenta o número de cegonhas, aumenta o número de nascimentos e vice-versa. Ele falou, tá vendo? São as cegonhas que estão trazendo aí os bebês, né? E de pura causação, porque, na verdade, era uma terceira causa que provocava as duas. As duas mesmo não tinham nenhuma relação de causalidade, né? Mas era assim, eram em grandes cidades, que tinham grandes, assim, mais telhados e tinha aquelas chaminés, que eram onde ficava muita cegonha, e só a grande cidade tinha chaminé de fábrica e tudo. Então, por conta de ser grande, tinha muito nascimento, e por conta de ter chaminé, tinha muita cegonha. Agora, uma coisa não implicava na outra, né? Então, isso é o tipo da ligação que é alegórica, não é categórica, não é uma afirmação de uma acarretando a outra, não é? Em resumo, contar uma história bem contada, é uma tarefa fundamental. Eu deixo, quer dizer, os slides estão aí, mas poderia ver como a gente podia ensinar matemática contando histórias, né? Uma teoria axiomática dos fantasmas. Já viram? Aprender a falar de fantasmas categoricamente, né? Seja um conjunto de fantasmas, seja a energia fantasmal, pode tratar esses assuntos assim, bom, não é o caso, né? E outros exemplos assim de história, né? Que são fantasiosas, são histórias fantásticas, né? Mas que têm uma estrutura similar às estruturas matemáticas, né? Mas isso fica só uma referência, quem sabe outro tempo, outro dia a gente conversa aí. Agora eu paro e dou a iniciativa para vocês. Bom, passamos às perguntas. Tá, eu tenho... bom, nessa última parte, antes que eu esqueça, tem aquele grupo francês, o Lipo, e ele sugere, eu já fiz em sala de aula, de pegar os axiomas de Euclides e trocar ponto por palavra, reta por frase e plano por parágrafo. Tem um professor daqui, Fuchs, né?
Jacques Fuchs, ele Um fez um escritor. seminário para nós lá. Ah, aqui também. Sobre o livro dele, né? O livro A tese, né? Foi a Literatura tese. e Matemática. Sim, né? sim. É a tese, Sim, exatamente. Ele veio aqui também falar. e no livro está bem descrito o Oulipo, né? Sim. Interessante, Tenho outra observação sobre esses testes para ensinar matemática, fazendo esse paralelo, né, entre matemática e conto de fada com crianças pequenas. Eu trabalho com incerteza e tenho uma sugestão, já para crianças maiores talvez, de aplicar testes de verdadeiro ou falso, só que o aluno não escreve verdadeiro ou falso. Ele diz qual que é a probabilidade que ele atribui ao verdadeiro daquela afirmação. Será que é uma boa tentativa de ensinar incerteza? Olha, a Base Nacional Curricular fala disso, sugere isso, né? A base que está aí é um atestado de óbito sem defunto, por enquanto, né? Porque é um documento, mas não tem ninguém lidando com isso na escola, né? E a base propõe que se fale de chances, né? Para a criança, assim, pequena. Agora, é uma coisa, assim... Eu não vejo ainda como, né? Muito delicado. Eu te dou um exemplo. Lá na nossa creche, na creche ao lado da Faculdade de Educação, que você conhece lá, na década de 90, acho, 90 e pouco, 93, 94, houve um professor, atualmente é professor da psicologia, chamado Eduardo Ottoni, ou Ottoni, né? Com Y no final. E ele fez a tese de doutorado dele lá na creche, criança de 4 anos. E eu fui da banca dele, eu não fui orientador, mas acompanhei um pouco o trabalho dele, e é uma coisa interessantíssima, né? Para isso, para ver como falar de chance para a criança e tudo, né? Só que o trabalho dele é sobre a ideia de infinito para a criança. O nome dele não é Herodes, ele não quer matar as criancinhas, ele quer ensinar a ideia de infinito para a criança, né? E ele fez as experiências lá, assim, quem trouxe você? Com os meninos lá, minha mãe. E amanhã, quem vai trazer? Minha mãe. E depois da manhã, minha mãe, não sei o quê. E sua mãe vai sempre trazer você, até consolidar uma coisa, dizer sempre, o que a criança acha, né? E extrapola. E essa ideia do infinito como que não acaba, né? Ele conseguiu, em experiências, assim, traduzir. É claro que eu estou falando 1 minuto numa coisa que é uma tese de doutorado, mas a tese é disponível, né, para quem quiser. O título é Dos Limites do Contar ao Contar Sem Limites. Dos Limites do Contar ao Contar Sem Limites, do Eduardo Ottoni, né? Então, eu introduzi o infinito, porque essa ideia da chance, né, principalmente puxando a brasa para a sua sardinha do Daisy e tudo, é legal com assim, com a intuição do valor, não a fazer conta, né? Nem 60%, 70%, coisa assim já calculada, né? Mas a base sugere isso, mas a base sugere muitas coisas sem dar pistas de como a gente chega lá. Por exemplo, a base sugere ensinar álgebra também para a criança nas 4 séries iniciais, né? E os professores dessas séries estão perguntando, mas como, o que, fazendo o que, né? E a resposta que está na base é assim, não, é preciso ensinar álgebra para poder desenvolver o pensamento algébrico. E 2 páginas antes está assim, é preciso ensinar números para poder desenvolver o pensamento numérico, né? E geometria para desenvolver o pensamento geométrico. Então, qualquer coisa ali funciona. Então, a minha, eu acho que, não sei se agrada completamente você. Eu não estou fixando data, mas fixar a etapa de que primeiro você precisa do binário, da segurança do binário, para poder você partir para a chance, o multifário, né? Mas a segurança do binário é, assim, fundamental. Na questão dos valores, a gente faz com as crianças, o trabalho que é feito é assim, já tive orientandas fazendo, é assim, do bem e o mal, rígido, a etapa intermediária, que levaria então ao pensamento aí, estatístico e tudo, né? Mas a etapa intermediária é dos dilemas. O que é um dilema? Logicamente, na perspectiva lógica.
Um dilema é uma situação onde eu tenho há, tenho não há, eu nem gosto do há e nem gosto do não há. Nem quero o há e nem quero o não há. E aí como é que eu fico? Um dilema não tem solução, porque se existe efetivamente um há verdadeiro e o não há verdadeiro, eu estou diante de uma contradição. E uma contradição acaba com a lógica, não é? Então, na verdade, é o há ou aparentemente o há ou não há. Aparentemente. E como é que você sai de um dilema? É abrindo e mostrando que, na realidade, além das aparências, entre o há e o não há, existe algo, o B. Uma terceira possibilidade. No momento em que eu vejo uma terceira possibilidade, então já não é há ou não há, né? Porque há ou não há elimina, acaba, o universo inteiro está aí, ou é há ou é não há, né? E no momento em que eu vejo um B, alguém já diz, mas não B. E aí a coisa começa a ficar interessante, porque eu tenho A, não A, B e não B, e já dá papo, já dá para conversar, não é? Então, o dilema é assim, você, para a criança, leva a situações do tipo, um pai está com um filho doente, precisa de remédio, aí ele vai a uma farmácia, tem o remédio, mas ele não tem o dinheiro, ele pede o remédio, o farmacêutico não dá, mas se não tiver o remédio, o filho vai morrer, e ele não quer assaltar para pegar o remédio. E aí, como é que ele fica? Se assalta, é ruim, né? É o mal. O filho salva o filho. Se não assalta, é o bem, mas aí o filho morre. E aí, como é que faz? Não é? Um dilema sempre se resolve você destruindo a aparência de há e não há, e inventando uma terceira possibilidade. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Isso é um dilema. Sair do dilema é você dizer assim, eu fico e eu vou levar um lero com esse bicho. Eu vou convencer esse bicho a ser vegetariano. Pronto. Você achou uma outra possibilidade. Sempre alguém vai dizer, mas isso é impossível, não sei o quê. E aí gera, e o movimento para o multifário começa, né? No caso da estatística, a gente precisa pensar em como introduzir. O não por acaso, alia é dado em latim, né? A brincadeira com os dados é uma porta de entrada interessante, né? Porque você faz concretamente na sala e sabe que vai dar de 1 a 6 na fase superior, mas não sabe prever qual é o que vai dar, mas você consegue fazer conta jogando 100 vezes, 200 vezes. Então, como chegar nas chances, né? De uma maneira ainda simples, porque a situação do dado é uma situação simples, né? Antes de intuir bayesianamente sobre chances de ocorrência, a chance de a tua mãe não vir te buscar amanhã, qual é? Né? Mas eu concordo que o binário é importante, porque ele dá justamente os extremos da sua incerteza. Então, eles sim são um parâmetro importante. E o que acontece, Laura, é que quando você é radical, e você tem que ser radical, quem critica o radicalismo, na verdade, está criticando o extremismo. O dogmatismo é a história unária. O extremismo é a história binária. Muitas vezes no pacote critica a pessoa que é radical, mas não, radical é que vai até a raiz. Você tem que ir até a raiz dos problemas, senão você não enxerga nada. Agora, na raiz está cheio de oposições aparentes. Quando você chega na raiz, você vê que, né, pode ser isso, pode ser aquilo, mas aí você tem que resistir à tentação de escolher um dos extremos. Tentar ver como é que, não é? Como é que você lida com, porque pode ser, pode não ser. Na raiz sempre você vai ter polarizações do tipo duvidosa, assim, ou eu vou lá ou eu vou para cá, né? Agora, ser radical então é bom. Agora, ser extremista é uma droga. E o que é ser extremista? É você, diante de uma situação radical, você escolher um dos dois lados em vez de escolher a saída, né? Que sempre vai existir, porque a vida não é binária. Mais alguma pergunta? Não? Então, obrigada a todos pela sua presença. Obrigada mais uma vez, professor.